prezados ouvintes, amigos, internautas. É muito bom tê-los como companhia em mais este momento de reflexão e fé, ou seja, em mais este nosso encontro através deste canal, onde nós temos a oportunidade de juntos relembrarmos, meditarmos em pontos importantes da nossa doutrina para o fortalecimento da nossa fé e também para termos mais sabedoria, mais entendimento, para enfrentarmos as lutas, enfrentarmos o pecado, enfim, enfrentarmos este mundo tão cruel. Irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos num ensino da nossa doutrina, onde diz dos lugares áridos. Eu me lembro que há muitos anos eu ouvi o nosso saudoso bispo, também a nossa missionária Odete, eles sempre falavam dos lugares áridos. Irmãos, áridos, se nós olharmos no nosso dicionário, nós vamos ver que significa um lugar sem umidade, um lugar, uma terra estéril que não produz. Irmãos, mas na doutrina, lugares áridos é o lugar onde Deus, o nosso Pai, e os seus santos não podem estar, não podem se manifestarem. Então, por isso que nós precisamos tomarmos cuidado com esses lugares. Entenderam, irmãos? Porque se nós estivermos num lugar desses, lugares chamados áridos, e nós necessitarmos de uma bênção ou de uma graça do nosso Deus, então nós não iremos receber a proteção, não iremos receber a graça que nós precisamos. E também, irmãos, ao ficarmos nos lugares áridos, onde Deus não pode estar e nem seus santos podem se manifestarem, nós estaremos então sujeitos ao inimigo de Deus, ao inimigo da nossa alma, do nosso espírito. Então observe, irmãos, que nós precisamos então tomar cuidado para não estarmos nesses lugares chamados áridos. Irmãos, mas onde é esses lugares? Irmãos, eu posso citar para os irmãos alguns exemplos. Um bar, por exemplo. Um bar onde só tem ali pessoas embriagadas, pessoas dadas a vícios e tudo mais. Então, irmãos, este lugar é um lugar árido, onde Deus não pode estar, onde Deus não pode se manifestar, porque Deus, Ele é um espírito de luz, Ele é o espírito do bem, da paz, da harmonia. Então, irmãos, onde existem pessoas viciadas, pessoas dadas a vícios, então ali Deus, o nosso Pai, não pode estar. Também, irmãos, nas casas de prostituição, casas de bailes e assim por diante. São lugares onde Deus não pode estar, porque Deus, Ele, como eu disse, Ele é um Deus de luz, Deus do bem, e Ele não compactua com o erro e com o pecado. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esses lugares. Não podemos participar desses lugares. Eu digo assim, irmãos, porque hoje, nos nossos dias, é comum. Eu me lembro, eu ainda estava ouvindo uma mensagem da missionária há poucos dias. Irmãos, esta mensagem da missionária foi ali dos anos 80. Irmãos, e ela dizia o seguinte, que a missionária dizendo, ela disse, antigamente, no início da obra desta igreja, os apostólicos se diferenciavam das pessoas do mundo, tanto na aparência como nas atitudes, na maneira de se portar, na maneira de tratar com o seu próximo, dos seus negócios e assim por diante. Irmãos, e a missionária ainda afirmou que antigamente, no início da obra, ia muitas pessoas na porta da igreja, ali da sede de São Paulo, em busca de pessoas para trabalhar. Às vezes era uma senhora em busca de empregadas para trabalhar na sua casa, às vezes em busca de pessoas para executar alguma tarefa nos seus lares, nas suas casas, porque eles tinham confiança. Quando falava que era apostólico, eles tinham confiança nos apostólicos. E a missionária disse então, naquela época, ela falou, hoje isto não pode mais acontecer, porque os apostólicos hoje se misturam com as pessoas que não têm a nossa fé, com as pessoas do mundo. Então, irmãos, por isso que eu estou relembrando este fato, porque hoje, muito embora, irmãos, a igreja apostólica ensina, prega,
que nós não devemos participar desses lugares, porém, infelizmente, existem aqueles que teimam, existem aqueles que desafiam, irmãos, os nossos conselhos, os nossos ensinamentos, que são os conselhos e ensinamentos deixados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e ainda insistem em participar desses lugares. Por isso, irmãos, que nós temos o dever e a obrigação, então, de estarmos sempre alertando estas pessoas, principalmente os jovens, para tomarem cuidado com os lugares que frequentam, para não frequentarem esses lugares, como eu disse e afirmei várias vezes, chamado lugares áridos, onde Deus, o nosso Pai, nem a Santa Vó Rosa, nem o Santo Irmão Aldo, nem o santo, nem o anjo pode estar para proteger a sua pessoa, para livrar a sua pessoa até mesmo das ciladas do inimigo, das ciladas do mal. Então observe, irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar, irmãos, da nossa saúde espiritual, vamos dizer assim. Porque, irmãos, eu tenho sempre afirmado que, muito embora Deus, o nosso Pai, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles têm todo o poder de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar dos perigos, dos males, dos maus pensamentos, do pecado. Irmãos, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então nós não podemos, vamos dizer assim, irmãos, tentar a Deus, participar de lugares desses e depois querer ou exigir a proteção de Deus, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Então eles têm poder sim sobre a nossa vida, porém nós precisamos fazer a nossa parte e darmos a eles condições de eles atuarem na nossa vida, de eles protegerem a nossa vida, guardar a nossa vida, irmãos, e nos ajudarem, enfim, a não cairmos no erro, não cairmos no pecado, não cairmos nas ciladas do inimigo. Então é muito importante, irmãos, nós observarmos esses ensinos da nossa doutrina. Esse ensino é muito antigo, já como eu disse, a missionária e também o nosso saudoso irmão bispo, eles já pregavam, já nos orientavam, já nos alertavam sobre esses lugares que nós não devemos frequentar. Então eu deixo aí, irmãos, como eu disse, não é ponto novo da doutrina e nem da nossa disciplina, mas é um lembrete. Eu estou relembrando pontos importantes da nossa doutrina e da nossa disciplina, para que os irmãos possam refletir e possam resguardar a sua vida, resguardar o seu espírito, a sua alma, do pecado e de tudo aquilo que existe no mundo para contaminar o nosso espírito e afastar a nossa pessoa de Deus, tirando assim então a nossa comunhão com o reino dos céus. Guarde consigo, irmãos, esses ensinos, estas palavras e faça o uso destes conselhos. Deixo aí mais uma vez os meus agradecimentos pela sua agradável companhia e também pela sua atenção, pela sua audição. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e com a Mãe Virgem Maria. Até lá!